Muito bem, Rose. Eu vou explicar aqui rapidinho para quem está entrando um pouco a lógica dessas conversas, que tem essa coisa do toque-toque, tem conflito aí. E, no fundo, é um olhar dessa prática, esse olhar mediador da gente tentar olhar para os conflitos, mas também fazendo pontes, né? Fazendo ligações. E nesse encontro de hoje, com muita humildade, a gente vai estar tentando estabelecer aí pontos de semelhança, talvez pontos de diferença entre Hellinger, que é um universo que eu atuo como constelador e como também um grande leitor, mas também fazendo uma ponte com Jesus. E aí você é uma pessoa que tem muita vivência nessa prática, nessa militância, então eu fiquei muito feliz por você ter aceito esse convite ousado e a gente Ousado. e, num lugar de muita humildade, né? Eu sempre me coloco nesse lugar aqui sem a pretensão de falar verdades. A gente está aqui aprendendo. Essas lives, para mim, é sempre uma oportunidade de aprender com quem está fazendo parte da live diretamente, mas também com as pessoas que estão assistindo, que fazem perguntas, que fazem comentários, e são bem-vindos, e a gente vai sempre tentar responder na medida do possível. Né? Eu vou apresentar rapidamente, passo depois para você se apresentar, e aí a gente Tá bom. vai trocando conversa. Né? E para mim, falar de Jesus e das constelações lembra muito do meu percurso, porque eu venho de uma família que era católica, e eu fui estudar ainda em Belo Horizonte, no Colégio Santo Antônio. E na adolescência, eu passei a participar lá dos grupos de jovens, chamava-se Escalada. E a gente tinha um encontro todos os Olha, sábados, a gente ia para as favelas, às vezes para os asilos, tinham leituras da Bíblia, e ali eu confesso a você, pensando hoje, que assim, ali foi a primeira oportunidade que eu fiz um grupo de amigos, que não são aqueles amigos da escola, da sala de aula, eu jogava basquete, então eram amigos, mas ali eram amigos que não tinham um nível de aprofundamento. E naquele grupo eu descobri uma afinidade de olhar, né? De encarar a vida, de sentido da vida, que foi realmente muito importante para mim. Né? O Hellinger fala muito da coisa do pertencimento, e às vezes a gente está nos grupos, está na escola, está aqui, está acolá, está até na família, mas não se sente totalmente incluído naquele ambiente. Né? E era um pouco o meu caso, eu tinha umas questões, umas dificuldades, como todo bom adolescente na minha família, e ali naquele grupo, de fato, são pessoas que até hoje eu sou muito amigo, estão lá em Belo Horizonte, e eu reconheço que ali foi o meu primeiro universo de pessoas que eu me senti pertencendo. Né? Depois disso, eu fiz Crisma dentro do Colégio Santo Antônio, eu segui sempre acompanhando, lendo aquilo que eu achava importante. Depois, logo que eu vim para o Rio, logo no final da faculdade, eu me afastei, né, da liturgia, do acompanhamento das missas, eu parei de frequentar as missas, porque eu também vim para o Rio e aí não tinha mais aquele ambiente que eu tinha em Minas, e, em função disso, segui um pouco com essa afinidade, nessa militância, nesse olhar sempre humanista que eu aprendi a descobrir lá no Colégio Santo Antônio. Vim para o Rio, aqui me tornei economista, aqui trabalhei no Citibank, depois entrei no Ministério do Trabalho e tenho uma atuação na mediação de conflitos que eu acho que tem muito a ver também com esse olhar lá da igreja franciscana, desses movimentos de jovens que eu participei lá. E mais recentemente, eu fiz uma formação de constelação familiar que eu nunca imaginava que ia trabalhar do ponto de vista terapêutico, porque eu tenho um trabalho voluntário nas escolas públicas aqui do Rio, e aí eu comecei a fazer a formação um pouco para me aprofundar e fazer uma mediação que tivesse esse olhar sistêmico, e gostei muito e tenho, então, trabalhado também, para além desse trabalho nas escolas públicas, no atendimento.
Então, esse é o meu breve resumo do que me traz hoje aqui para conversar contigo e tentar fazer pontes entre essa filosofia escrita pelo Hellinger, né? Na minha formação foram 4 anos e meio de formação, então a gente teve a oportunidade de ler muito sobre ele. Em particular, um livro dele que me agrada muito, que é a Igreja e Seus Deuses. A Igreja e Seus Deuses, esse livro dele aqui. Eu acho muito instigante. Olha, preciso ler. É maravilhoso, ele fala de um preciso ler. filosófico, é muito legal. Mas, enfim, falei já, queria que você ficasse à vontade, se apresentasse e vamos trocando. Então, gente, eu sou Rosemary, o nome materno, paterno é Rosemary, mas todo mundo me chama de Rose, Rinaldo também, meus alunos também. Então, acabo que eu fiquei mais Rose, né? Hoje em dia eu até uso Rosenandes, que é Rose Fernandes, né? Rosenandes virou meu login em vários lugares aí. Então, tem uma origem parecida, já que o Reinaldo entrou nessa praia do grupo jovem. Eu também vou falar dele. Eu tinha, Reinaldo, 15 anos, quando me chamaram para o grupo jovem. E aqui tem uma pessoa, a Leninha, que é consteladora familiar e está aqui com a gente, do meu grupo jovem. Você veja só, Helena Elizardo. E, então, eu tive uma experiência muito parecida com a sua, porque eu tinha uma ligação com a Igreja Católica, mas, ao mesmo tempo, eu me sentia, como é que eu vou dizer? Não chegava a ser um conflito, mas dúvidas, sabe? Dúvidas de crenças e certezas que eram faladas, e aos 15 anos eu já achava que aquilo... Será que Jesus faria isso? Eu ficava pensando assim, né? E aí já parece que você é rebelde, né? Porque qualquer questionamento que você faz dentro de uma doutrina não é acolhido, não é bem-vindo, né? É acolhido já com desconfiança. Então eu tinha um pé dentro, e um pé dentro muito amoroso, de muito amor, mas de pouca ligação com a doutrina. O que me atraía para o cristianismo era o amor, era o próprio Jesus, que cada vez eu era mais apaixonada por ele. E aí, quando eu entrei no grupo jovem, eu tive esse acolhimento assim de pessoas iguais, pensavam como eu, também tinham uma ligação com o centro de Jesus e também se sentiam um pouco em conflito com a instituição. Naquela época, com questões sexuais, com questões de moral, né, com questões que o padre podia ou não podia casar, aproximação com os sacramentos, conceito de pecado, tudo isso a gente conversava. E então eu encontrei nesse grupo tanto o grupo de pertença no sentido afetivo, como um grupo de pertença no sentido também da pertença religiosa. E foi esse grupo que me segurou, e eles são meus amigos até hoje e amigas. A gente, inclusive, chama de amigos irmãos, porque a gente diz que nós somos capazes de fazer qualquer coisa um pelo outro. Olha quem entrou aí, Helena. Helena, diretamente de Portugal, chegando aqui para participar com a gente. Então, depois disso, para seguir o caminho, eu continuei cada vez mais dentro da igreja. Então, eu firmei um caminho dentro da Igreja Católica de quem pode estar dentro e questionar de dentro. Foi essa a opção que eu fiz. E aí eu me tornei estudiosa desse caminho de Jesus, né? Me tornei mestra, depois doutora, e justamente fiz uma proposta no meu mestrado e no meu doutorado da gente voltar para a experiência de Jesus e não para a doutrina. Porque eu penso que a Igreja Católica inverteu a fração. Primeiro, as pessoas conheciam Jesus ou conheciam a proposta dele, se apaixonavam e depois formulava uma razão para aquilo tudo. Depois vinham os conceitos. Primeiro vinha a paixão. E depois de Santo Agostinho se inverteu, Rinaldo. Veio primeiro a doutrina
E aí depois, de repente, quem sabe você encontra Jesus ou não, né? Porque a doutrina fica aqui na cabeça e não passa para os braços, para o corpo, para o coração. E nesse ponto eu vejo até hoje um dualismo absurdo dentro do cristianismo. Jesus fala uma coisa e os cristãos fazem outra, né? Não é à toa que Gandhi, você sabe de Gandhi? Gandhi teria sido cristão. Ele lê o evangelho e fala, gente, que homem é esse? Eu quero viver essa experiência. E aí ele resolve ir numa missa. Quando ele chega na missa, Rinaldo, tem um cartaz na porta escrito: aqui não entram negros nem cachorros. Aí ele foi embora e falou: que pena que os cristãos não conhecem Jesus. Então, Gandhi por pouco não teria sido cristão se ele tivesse encontrado a experiência no centro, né? Então, é um pouco desse lugar que eu falo. Eu falo de um lugar de quem ama o cristianismo, mas que não fecha a boca, entendeu? Não coaduna com situações que eu acho injustas, desumanas, ou não de acordo com a proposta de Jesus, que na verdade está presente em todas as religiões. Jesus é um entre muitos. Falei muito, viu? Estou devolvendo para você aí o bastão da fala. Muito bem-vinda. Olha, a gente tem algumas perguntas aqui, eu ia falar da primeira, né, dos excluídos. Mas eu vou fazer um gancho, me deu vontade de falar de outra coisa. Porque você falou aí dessa coisa da rebeldia, né? E o Hellinger, ele tem todo um trabalho ligado às ordens que, em tese, estariam regulando os relacionamentos, mas ele também tem um trabalho muito interessante em relação à consciência, a boa e a má consciência. Uma das perguntas que a gente lançou, que estaria mais lá para o final, fala disso, até que ponto, né, eu acho que tinha uma relação da rebeldia com a má consciência, né? Porque o Hellinger, ele foi religioso, ele foi missionário da igreja, eu acho que jesuíta, salvo engano, lá na África do Sul, depois que ele terminou a participação dele na guerra e fugiu lá, né, ele era prisioneiro, fugiu, voltou para a Alemanha, entrou para a igreja e foi servir na África do Sul, lá como missionário de uma determinada ordem, lá, bom, não sei bem o nome. Mas, lá pelas tantas, depois de vários anos, acho que 25 anos talvez, ele foi diretor de uma escola lá, ele teve uma longa vivência lá, não só levando essa palavra cristã, mas também dialogando com as culturas dos Zulus, ele começou a se perceber, na medida que ele avançava, com uma questão que era: o que é mais importante, princípios ou pessoas? Porque ele via as pessoas ali, ele percebia que as pessoas precisavam de um tipo de acolhimento, tinham um tipo de vivência, e quando ele se propunha a levar esse tipo de vivência, ou de absorver esse tipo de vivência nas práticas dele, e levava isso para os seus superiores, ele não tinha aprovação. Então, aí ele acabou saindo da igreja, ele se formou em psicanálise, ele foi psicanalista, depois fez várias abordagens de terapia primal, ele fez várias abordagens até construir, depois de várias décadas, a questão da constelação familiar. Mas o que eu estou dizendo aqui é que, então, assim, né, ele estava dentro da igreja, ele estava, num certo momento, como você falou, totalmente voltado para o amor dessa palavra de Jesus, mas, num certo momento, ele viu que, se ele fosse seguir o seu coração, ele estaria sendo rebelde em relação a quê? Em relação a esse universo que ele pertencia como um pastor. Então, ele começou a desenvolver essa ideia de uma boa e de uma má consciência, no sentido em que
muitos de nós estamos inseridos no universo, inclusive no nosso próprio universo familiar, e ali a gente tem muitas vezes uma série de regras, uma série de uma moral daquela família que muitas vezes ela vem se reproduzindo, né, há várias gerações, e lá pelas tantas a gente não se percebe de fato pertencendo àquilo. E aí a gente tenta se rebelar, mas isso traz uma sensação de uma má consciência, de uma culpa enorme. Muitas vezes a gente nem tem consciência disso, mas, né, na verdade, aquela pessoa que sempre faz o que o seu universo de pertencimento determina, se eu faço aquilo que papai e mamãe falam cegamente a vida inteira, mesmo a revelia do meu coração, Hellinger falou, eu estou numa boa consciência, porque eu não sinto culpa de nada. Mas isso não necessariamente é o processo da evolução da própria espécie, né? A evolução passa por a gente olhar para esse lugar de pertencimento da gente se perceber que ali tem algo que a gente está, de alguma maneira, tolhindo aquilo que o nosso coração manda. A gente não só tem o direito, como tem o dever interno de fazer esse movimento. Agora, esse é um movimento que ele é normalmente um movimento da má consciência. Ele é um movimento da rebeldia nesse sentido de ir contra aquele universo ao qual a gente pertence. O desafio aí isso traz culpa, né? Traz culpa em relação aos pais, se eu estou sendo rebelde em relação à moral daquela família. Isso traz uma culpa em relação ao local onde eu trabalho, se eu trabalho dentro da igreja, como Hellinger trabalhava. É um momento de muito conflito, porque, né, você tem um amor ali, você se sente culpado de ir contra, mas a má consciência, nesse sentido, é o caminho onde as constelações familiares sinalizam, que é para onde a gente tem que buscar como um processo de autoconhecimento. A gente tem que se despedir desse universo que a gente participava até aquele momento, mas aí despedir não necessariamente criticando ele, entendendo que ele é assim, e ele, de certa maneira, eu não preciso de mudar ele, eu tenho que fazer o meu movimento, ainda que solitário, ainda que rebelde, no sentido de fazer aquilo que eu acredito, de buscar aquela crença que eu acredito. Né? E fazendo uma ponte, já passando para você com o tema da nossa live, né? Jesus, de certa forma, foi um rebelde. Né? Por quê? Porque ele, o tempo inteiro, ele questionava alguns daqueles, do meu conhecimento, e você me corrija se eu estiver errado, quando ele fazia uma opção claramente ali pelos excluídos, quando ele evitava fazer um julgamento de uma prostituta ou de alguém que era adúltera, ele estava, de certa forma, indo contra todo um valor ali daquele universo que ele atuava, né? Dos princípios, talvez, do judaísmo, e, na verdade, ele contrariou, de certa forma, saiu da família dele. Então, esse processo da gente conseguir olhar para onde a gente sente que existe um amor, mas que, num certo momento, não é aquilo que dá conta das nossas escolhas, a gente tem a grandeza de seguir o próprio coração sem necessariamente criticar o outro lado, mas se despedindo desse outro lado, o que nem sempre é um processo fácil e geralmente é um processo que traz muita culpa para quem o exercita. O que você acha disso, Rose? Tem um nó aí nessa Gente, hora, vocês se deram conta de quanta coisa o Rinaldo falou nesses 4 minutos? Eu acompanhei um pouquinho, tá, Rinaldo? Então, uma coisa que eu quero dialogar com você, né, é que parece que esse pertencimento, que quando a gente rompe com pertencimento, parece que é uma má consciência, eu chamaria de um comportamento padrão daquele grupo, e aí quando você fica naquele grupo, no comportamento padrão, então parece que a sua pertença está ligada à reprodução desse padrão.
Mas existe alguma coisa mais profunda em cada ser humano, e eu diria até em cada ser não humano no universo, que nos conecta. E ali tem uma identidade e um pertencimento anterior àquele pertencimento que seja da família, ou do grupo jovem, ou do partido político, ou do seu trabalho, seja qual for. É um pertencimento cósmico, é um pertencimento espiritual. Se a gente não quiser falar de espiritual, é um pertencimento na memória também ancestral. Então, eu acredito que o caminho que a gente faz de contato com essa identidade primeira e conexão pessoal me dá uma liberdade tão grande, porque eu sinto fidelidade não só a mim, eu sinto fidelidade a um caminho, eu sinto fidelidade a um extrato assim, que suporta não só a mim, mas suporta toda a sociedade. Então, quando eu sinto essa fidelidade, eu tenho a liberdade de olhar para o templo que está sendo comercializado, né? O templo que era sagrado em Jerusalém, e que Jesus vê que aquele espaço que é sagrado virou um espaço de comercialização e principalmente de exploração dos pobres, quando ele chicoteia e derruba tudo, que é uma atitude que Jesus faz de indignação, não é contra as pessoas, mas é contra aquela estrutura que está, como vou dizer, não está sendo fiel à razão de ser do templo, não está sendo fiel à razão de ser dos pobres que caminham para o templo. Não sei se vocês sabem que para entrar no templo de Jerusalém, tinha que se fazer uma doação. Então, na entrada do templo, ficava uma verdadeira feira para comprar o que você ia doar. E os pobres, às vezes, conseguiam comprar uma pombinha, porque eram animais que eram doados, né? Para a aristocracia do templo se fartar depois nos seus banquetes. Então, um rico poderia doar um porco, uma vaca, mas o que um pobre que queria rezar no templo podia doar? Podia doar uma pombinha, 2 pombinhas. Era um absurdo isso, porque para estar diante do Senhor não precisa de nenhum mercado. Imagina se a gente olha para a igreja hoje e a gente vê o quanto isso é negociado, né? Você vai em algumas igrejas que para você casar tem uma tabela. Começa por R$1.000 o casamento. Se você quiser luz acesa é 2.000, se você quiser tapete vermelho é 3.000. Então essa comercialização do templo chega na gente não contra aquelas pessoas, mas contra ao substrato, ao que dá sentido. É disso que eu queria falar. Então, quando eu olho para um grupo, quando eu digo que eu estou dentro da igreja, amo a igreja e me sinto de dentro dela capaz de dialogar e de interpelar, é porque eu estou falando do lugar do amor. Então, desse lugar do amor, eu posso olhar para você e dizer, Rinaldo, com isso eu não posso concordar. A gente vai manter a nossa relação, mas vamos dialogar sobre isso? Eu não posso concordar. Mas eu também digo isso para você, Rinaldo, acessando o seu lugar mais profundo. Eu acredito que no profundo do Rinaldo não era isso que ele queria, comercializar no templo. Foi um equívoco. Ele se distanciou da fonte. Então, o caminho que eu trabalhei a minha vida toda, esse caminho da experiência, é um caminho de volta às fontes. E eu acho que é isso que Hellinger fez. Ele faz uma volta às fontes. A fonte é o coração humano. Vamos olhar de novo para Jesus. Quando Jesus está confuso lá na crise dele existencial, porque ele vê que não são só os fariseus, os saduceus, os judeus do templo que não entendem Jesus. Vamos lembrar que Pedro também não entende, os apóstolos também não entendem, ficam disputando quem vai ser o maior no reino dos céus. Então Jesus não tem uma crise só daqueles que estão distantes. Ele também é incompreendido pelos seus. Imagina, Rinaldo, que dor. Você passa ali
o mais íntimo do teu coração para aquela pessoa e aquela pessoa está disputando se vai ficar do lado direito ou do lado esquerdo quando você estiver no reino. Mas eu nunca falei de reino. Da onde vocês tiraram essa concepção imperialista? Em nenhum momento Jesus quer um império. Como é que os apóstolos estão discutindo? Olha a crise que ele tem. Mas quando ele entra em crise, ele faz contato com esse ser mais profundo dele. Ele vai para a montanha. Pode observar. Toda vez que Jesus está em crise, ele se distancia do ponto da crise e vai olhar para dentro. Nesse olhar para dentro, é o que eu estou chamando de ele entra em contato com a fonte primordial dele, ele volta e ele assume uma atitude. Então, não é uma atitude intempestiva, não é uma atitude de uma reação passional, é uma atitude madura, é uma atitude pedagógica, é uma atitude que considera o ouvinte, o discipulado dele, ou até mesmo os adversários, como os capazes de ouvir, porque ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Entende? Então, estou tentando dialogar assim contigo, que quando Jesus fala, por exemplo, de cuidar dos pobres, das viúvas, das crianças, dos leprosos, ele não está falando de um lugar de eu sou partidário da exclusão por si só. Eu sou partidário da exclusão porque ela desnivelou a sociedade. Então, Jesus está defendendo o amor, e o amor não suporta essa distinção que prejudica a dignidade humana. Vou parar, porque aí você continua. Não, eu acho interessante tudo isso que você falou, e você aprofunda justamente nesse olhar de Jesus, né? E aí me dá um gancho para trazer um pouco para as constelações, né? Porque, de certa forma, falar de exclusão, me parece que a gente está falando de pessoas que estavam meio que invisíveis ali naquele contexto, né? São pessoas que não eram dignas, por exemplo, de entrar num templo, por ser preto, ou por ser isso, ou por ser aquilo, né? E, de fato, quando a própria igreja chegou com os portugueses no Brasil, os índios eram meio invisíveis enquanto gente, né? Eles não tinham meio alma, tinha uma coisa ali que eles tinham que ser catequizados, né? Mas eu queria trazer isso para a questão do Hellinger. O que o Hellinger chama de exclusão? Ele tem um livro que chama Um Lugar para os Excluídos. E exclusão, para ele, tem a ver também com a invisibilidade. Tem também a ver com levar amor para ele tem um livro dele que é A Simetria Oculta do Amor, que primeiro, a gente, muitas vezes, a gente tem a raiva. Você falou da raiva no templo, né? E as pessoas que olham para as constelações acham que não tem espaço para raiva. Ao contrário, a raiva é um sentimento importante de ser vivido, né? No sentido de que ele cria um movimento, cria uma ação, né? Mas, normalmente, atrás dessa raiva tem algo que é uma tristeza, né? Que também gera um outro movimento, né? Mas trazer essa questão da exclusão para as constelações familiares, aí eu vou sair um pouco desse universo do templo e trazer mais para o universo de uma família, né? Hellinger começou a observar, a partir ali das dinâmicas dele, que muitas das vezes as pessoas eram malvadas, eram alcoólatras, por exemplo, ou batiam, eram agressivas. E ali ele começou a se aprofundar no que estava por trás daquela raiva e começou a identificar que, muitas das vezes, essa atitude ou esse comportamento ele estava vinculado a um evento que aconteceu lá na infância, às vezes, dessa pessoa mesmo, que ela, de alguma maneira,
ficou congelada nessa experiência. Isso foi um trauma e aquilo ali nunca mais foi olhado. Às vezes é uma agressão dentro de casa, às vezes uma coisa que era tão dura que o próprio, né, a formação psíquica dessa pessoa fala assim, não posso olhar mais para isso. E aí isso é esquecido, fica num lugar de esquecimento, mas isso cria efeitos, né? E a pessoa passa a vida inteira com um comportamento e aí a constelação ajuda ao cliente, ajuda a esse universo de pessoas a muitas das vezes entender, enxergar, trazer para a visibilidade, muitas vezes, esse trauma que foi vivido lá na infância. Às vezes com o pai, às vezes com a mãe, às vezes uma situação muito dura de verdade. E que tem efeito sobre a vida atual, né? A constelação, em alguns casos, mostra que essa exclusão ela pode vir para além da experiência da infância dessa pessoa agressiva. Ela pode estar reproduzindo, às vezes, uma situação de alguém muito agressivo, alguém até que foi assassinado, que foi um assassino na família 2 gerações antes, e que aquilo foi algo que deu tanta vergonha para a própria família, que a família nunca mais falou dessa pessoa. Mas as constelações mostram que se você exclui alguém da família, isso também cria um efeito, da mesma forma como você, às vezes, excluir da tua consciência aquele trauma em relação ao pai na sua infância, se você também excluir enquanto inconsciente familiar, né? Você não falar mais daquilo para ninguém e aquilo ali virar um tabu na família, né? É algo que Santo Agostinho comentou numa de suas frases, de que ele percebia que muitas das vezes algumas situações se repetiam ali nas famílias, né? Jung falou disso também, na hora que ele falava de um inconsciente coletivo. O Hellinger, eu acho que traz de novo... Eu não quero me alongar, porque são conceitos, né, a gente falou, mas que eu acho que aqui são exclusões, né? Então, eu só queria, para fazer pontes, que, em primeiro lugar, a gente, quando olha para a constelação familiar, fala assim, eu tenho que sempre honrar papai e mamãe e amar papai e mamãe. Isso é um processo, né? Honrar pai e mãe, sim, mas eu não preciso, dependendo do que aconteceu, é muito legítimo que eu viva a minha raiva. E que eu viva o tempo que for necessário isso, mas que, num certo momento, eu me despeça desse ressentimento, dessa mágoa que fazia sentido talvez na infância, mas que, enquanto adulto, eu não preciso de ficar ancorado nesse ressentir, nessa mágoa repetida, né? Mas, para isso, eu preciso de olhar para isso, ver isso, saber que isso existiu, me dar conta com quão triste isso foi para mim na minha infância, às vezes ter sido maltratado dessa maneira. E, portanto, trazer para a visibilidade algo que ficou excluído, até porque naquela fase de infância aquilo foi necessário para eu sobreviver muitas vezes. Eu segui em frente na minha infância e na minha vida. Mas que agora eu sou adulto, eu tenho condição de olhar para isso lá de trás, tirar isso da minha inconsciência, trazer para a consciência, viver talvez a raiva, mas também viver a tristeza daquilo que foi vivido, e me despedir disso. E seguir a minha vida fazendo o que eu quero e superando um pouco essa coisa do ressentimento, que é, uma certa forma, um aprisionamento para algo que não é visto, que está invisível. Embolou muito, Rose, mas enfim, é o que não reagir. São processos terapêuticos, né? Você vai falando e eu fico pensando no fogo sagrado, que é um processo terapêutico que eu trabalho, alinhamento energético, e justamente a gente vai ajudar a pessoa a trazer para sua frente, a gente faz isso fisicamente, traz para sua frente, olha no espelho, aquilo que está no passado e você precisa olhar, está no momento de olhar. Mas são caminhos terapêuticos, né? A mediação sistêmica, a comunicação não violenta.
esses caminhos de aproximação da pessoa do íntimo dela. Que eu acho que aí, Rinaldo, traz a ideia do julgamento. Porque o julgamento moral, ele é assimétrico. Eu julgo você porque eu acho que eu sou capaz de te julgar. Eu sou teu juiz. Então, você fez uma coisa certa ou errada e eu vou julgar. E essas mediações, elas fazem outro caminho, que não é do julgamento moral, é da aproximação ética. E essa aproximação considera o outro capaz de dialogar. Se ele está com algum comprometimento na visão, né, vamos juntos caminhar nessa direção. E aí, voltando para Jesus, e, por exemplo, falar de Jesus relacionando com um ladrão, Zaqueu, que é o cara que roubava os pobres porque ele cobrava os impostos com juros altos, e Zaqueu está lá no meio da multidão, Jesus fala uma frase que eu acho que essa é a frase para a gente hoje. Hoje mesmo eu vou jantar na sua casa. Essa é uma frase que diz que a minha casa é digna, que ele vem na minha casa, que não tem distinção, que não tem assimetria. Eu vou na sua casa. Quando ele fala com a samaritana na beira do poço, que não podia falar com mulher, muito menos com samaritano. Então, são dois níveis de exclusão que Jesus chega e fala. Ele não chega e fala, você que é samaritana, o que você está fazendo aqui? Ele não entra com um discurso moralista. Ele fala, me dá um copo d'água. Então, a proximidade de Jesus ela traz para a horizontalidade aquele que está ou acima ou abaixo. Vamos dizer que ele também fala com os fariseus e com os publicanos, ele fala, ai de vós. Olha o que vocês estão fazendo com a sociedade. Né? Então, acho que um ponto do que você traz que conecta com o caminho do cristianismo é esse de que não tem dentro e fora. Não tem certo e errado, não tem bem e mal. Tem caminhando juntos, nós estamos juntos. Porque a dor que você está sentindo aí está chegando aqui em mim e eu vou reagir a essa dor de alguma forma. E a alegria também. Então, acho que um conceito que ajudaria, não sei se você concordaria comigo, é a gente abandonar um pouquinho esse conceito de sujeito, no sentido de um sujeito reinante, soberano e absoluto de si mesmo, e pensar em intersubjetividades, interseção de sujeitos que nos habitam, tanto ancestralmente como aqueles que a gente vai se relacionando, que vão chegando e vão ficando em mim, e Rose vai sendo uma mistura de um sujeito que já existia, pré-existente, com outros intersujeitos que vão se comunicando comigo. Eu acho que isso dá uma ideia não de colcha de retalhos desarrumada, mas dá uma ideia da complexidade sistêmica. E aí me coloca num lugar de humildade, me coloca num lugar de complementar, não de soberania, sabe? Me coloca num lugar de curiosidade com relação ao outro. Né? Por que será que essa pessoa está fazendo isso? Então, a pergunta que quando Jesus chega para alguém, para se aproximar, pode observar, qualquer encontro de Jesus é um encontro que sai da assimetria. Tem uma assimetria rolando, e aí Jesus vai chegando e nivela. Quando ele nivela, ele pode olhar no olho e acessar esse profundo de cada pessoa. Né? E aí, quando você falou de invisibilidade e de exclusão. E aí eu queria trazer que a gente vive numa sociedade que trabalha com essa crença como se ela fosse fixa, como se ela fosse estável e fosse imexível. Então, a gente tem um processo sistêmico, econômico, social e político que exclui, marginaliza em primeiro lugar, coloca na margem, que é o início do processo, é dizer quem tem está dentro, quem não tem fica na margem, fica aí comendo na beirada, mas depois esse que está na beirada é expulso do prato. Isso é a exclusão. Depois da exclusão é que vem a invisibilidade, porque eu já não vejo mais.
Mas primeiro eu tenho esse trabalho, que é uma ação violenta de colocar na margem e de depois colocar na exclusão, para depois tornar invisível. Então, eu penso que no caminho de Jesus e no caminho da pedagogia, no caminho da espiritualidade, é bom nós todos termos isso diante de nós. Não é natural a exclusão. Não é natural que pessoas sejam invisibilizadas. E aí, fazer a mediação para que isso venha à tona, né, Reinaldo? Em termos sistêmicos também, sabe? Não só em termos de rosto a rosto, face a face, mas em termos, por exemplo, políticos. Nós estamos no momento de nos empoderarmos de uma mediação sistêmica de harmonização. Não digo de julgamento moral, não, mas de uma busca de harmonização de todas essas forças que estão meio que, não sei, num processo caótico, num processo que necessita uma reorganização. Quem sou eu para dizer que eu vou reorganizar? Mas eu quero participar disso, sabe? Eu quero ser alguém que pode participar de colocar algumas pecinhas desse jogo aí no tabuleiro. Poxa, Rose, terminou? Desculpa, eu não quero te... Terminei e parei, né? Senão eu não paro. Cara, você falou tanta coisa que eu queria reagir, mas eu acho maravilhoso isso, né? Eu vou... Como a gente... Eu também sou formado em fogo sagrado. Você vê quantas afinidades a gente tem, né? Olha, sem falar no batuque, sem falar no batuque. Carnaval, nós eu também fiz formação lá do Fogo Sagrado. Você fez com o Hernani, que é terapeuta haitiano, foi terapeuta haitiano há muito tempo. Eu fiz com um discípulo do Hernani, com o Gustavo Machado, que é mestre em alinhamento energético. Ele aprendeu com o Hernani. E eu fiz terapia haitiana há muito tempo, mas fiz com a Mônica Oliveira, que é uma amiga também. Mas eu queria recapitular. Eu vou falar pouco de Jesus. Eu vou pegar os ganchos que você lançou e vou trazer de novo para a minha praia, que é a terapêutica. Claro. Né? Porque aí eu acho que a gente vai dialogando bacana, porque constelação familiar tem a ver com esse olhar do nosso camarim, né? Do nosso bastidor, do meu, do seu e de todo mundo. Né? E uma fala sua que, assim, né, sempre que Jesus estava a pé da vida, ele ia para um canto no meio do mato e ficava sozinho. Né? Eu acho isso poderoso. Né? Porque isso tem a ver, de novo, a gente poderia fazer uma live sobre má e boa consciência, mas muitas das vezes, na hora que a gente enfrenta as questões das injustiças, na hora que a gente bota os dedos nas feridas, na hora que a gente traz para a visibilidade coisas que estão excluídas, estão lá, mas as pessoas não querem enxergar. Isso gera muita reação, muitas vezes isso gera morte, às vezes. Né? Então, nessa hora, Hellinger fala da importância da gente também dar esse passo atrás com uma observação que está no livro dele, chama As Ordens da Ajuda, que ele chama muito atenção para a gente tomar muito cuidado para a gente não querer salvar o outro. Né? Hellinger fala que o ajudante, que é o termo que ele usa para o terapeuta, se ele entra numa relação de terapia, ele tem que estar, em primeiro lugar, muito atento até onde aquele cliente quer ir, e se ele quer ir em algum lugar. Muitas das vezes, né, a constelação vai até uma imagem, e ele interrompe ali, a pessoa fica com raiva, ou não está com raiva, mas ali a imagem que atua sobre aquela pessoa, sobre a alma daquela pessoa, e às vezes aquela pessoa não quer ver algo. E cabe ao terapeuta dar um passo atrás e respeitar também, né, o movimento daquela pessoa, daquele momento. Né? Então, por exemplo, trazendo isso para o âmbito terapêutico, e principalmente para as nossas relações, a minha relação com o meu pai e a minha mãe, ou com o meu filho de 16 anos, né? Que são as relações mais dos bastidores ali. Né?
Então, a gente também, na hora que a gente está ali vivendo... Vamos pegar aquele exemplo que eu falei do início, né? Que eu me dei conta de algo que eu sempre senti muita mágoa daquele pai que me espancou, ou daquele ex-marido que me agrediu e tal, e eu consegui ver isso e consegui sair dessa relação, né? Eu entender que, para mim, eu tenho que estar muito atento por mais que eu queira que o processo seja coletivo, eu acho que é importante que a gente tente caminhar junto, mas é importante também a gente saber que alguns processos são meus, que algumas pessoas não vão querer vir juntas, e não cabe a mim querer convencê-las a fazer diferente. Então, nessa situação, e nem perdoá-las necessariamente, né? Houve uma polêmica recentemente de um texto aí nos jornais, dizendo que a Constelação falava que tem que perdoar o marido que bateu. Não! Agora, se eu ficar a vida inteira brigando com esse marido que bateu, eu corro o risco de ficar prisioneiro desse conflito. Então, essa é a hora de fazer como Jesus. Né? Eu já resolvi separar, eu pedi à justiça que ele tivesse impedido de chegar perto de mim. Essa é a hora que eu tenho que ir para o alto da montanha e olhar para esse casamento, para esse homem que eu escolhi para ser o pai, às vezes, dos meus filhos, e falar assim, olha, eu não tenho nem que perdoar ele. Agora, eu tenho que olhar para essa história como uma história que está ali também ao meu serviço. Alguma aprendizagem eu tenho que ter disso. Né? E teve coisa boa? Será que se teve um filho? Né? Reconhecer que tiveram coisas boas. E se despedir desse conflito. Se despedir dessa pessoa no sentido, olha, você não tem que concordar comigo. Né? E se existe uma disputa de pensão, eu entro na justiça e quem decide é o juiz, não sou eu. Eu reivindico aquilo que eu acho justo, né, para o meu filho ou para a minha filha, mas eu consigo me distanciar desse conflito, ao invés de querer salvar muitas pessoas, às vezes, num casamento, estão ali, aquele casamento já tem agressividade, já tem problemas, mas você fica tentando mudar o outro. Você fica tentando convencer ele. E, na verdade, você tem enrolado, né, nesse movimento de querer salvar o outro, ser um salvador da pátria. Né? E essa é uma dinâmica, né? E é uma dinâmica que acontece muito também na nossa família. Com os nossos pais, às vezes. Eu tenho aquela mãe que, às vezes tem lá as questões dela, e é claro que eu tenho que ser solidário aqui no Brasil, mas eu não tenho que sacrificar a minha vida para fazer o que a minha mãe quer para ela ser feliz. Não. Eu tenho que ser solidário com ela, mas eu tenho que fazer o que eu quero, e eu arco as consequências sobre isso. Né? E muitas das vezes, de novo, a gente se vê enredado em dinâmicas onde eu vou querer salvar minha mãe ou meu pai. Eu tenho um filho de 16 anos, você tem filhos mais velhos, mas que às vezes a gente, quanto pai, como é desafiador também. Eu falo disso da minha relação com meu filho. Eu, num certo momento, eu vejo que eu estou querendo que ele faça algo e eu consegui ir para um lugar de falar assim, olha, ele tem com 17, ele tem 17 agora, domingo, né? Você foi aqui ou você foi aí? Foi pausado. Tá, vamos continuar então aqui. Estava falando do meu filho, você pegou essa parte? Estava falando que ele fez 17 anos agora, acabou de fazer. E aí, assim, né, muitas vezes, ele mesmo me denuncia, fala, meu pai, você está querendo viver a minha vida, você está querendo me intrometer em tudo que eu faço. E aí, esse meio termo da gente deixar eles fazerem